Quem mexe com essa coisa de ocultismo, magia, esoterismo, feitiçaria e que tais, uma hora ou outra acaba indo atrás, nem que seja de curiosidades, dessa tal de iniciação. Aí corre atrás de sociedades iniciáticas, covens, ordem, o que tiver lá no cardápio para conseguir se iniciar. Tem gente que gosta tanto disso que se inicia em tudo quanto é lugar que encontra pela frente, uma verdadeira mixórdia tropical. Só que a turma normalmente não para pensar direito o que diabos é uma iniciação, de onde veio, o que significa, o que acontece. Aí fica nadando em um monte de fantasia sobre o assunto. Pois bem, eu sou o Paulo de Loyola, o Mago Ranzinza, e hoje vamos falar sobre o que é uma iniciação. Para começar, esquece essa tralha toda de ordem, coven, seja lá o que for. Aprende a pensar de uma forma mais ampla. E quem olha para essa bodega toda de forma ampla é uma ciência chamada antropologia. Certo, mas que diabos vem a ser a antropologia? Fácil. É uma área das ciências humanas que busca entender o que cabojas é essa coisa chamada ser humano. Aí o antropólogo vai lá e pesquisa como é que os povos vivem, como eles formam suas sociedades, como as culturas deles se desenvolvem, etc. Olhar para uma sociedade de forma antropológica, enfiar a cara em uma sociedade específica e aí desenhar hipóteses e teorias sobre como aquela turminha se estabelece dentro de tudo isso como indivíduos. Deu para entender? Ótimo, sigamos em frente. Não entendeu? É pesquisar, caramba! Bom, dentro de um conceito antropológico, uma iniciação é um rito de passagem que desempenha um papel significativo naquela cultura em particular. Cada cultura tem seus vários ritos de passagem, sejam eles explícitos ou não. De qualquer forma, um rito de passagem significa que a criatura deixa para trás um estágio da sua vida e entra em outro. Assim, todo momento fundamental da vida da pessoa pode ser entendido como um rito de passagem. Nascimento, liberdade, casamento, entrar para uma faculdade, conseguir um emprego, até mesmo a morte. A iniciação é um tipo específico de rito de passagem, onde essa transição é feita através de um ritual, cuja simbologia está intimamente ligada àquela transição em particular. Só que não é só isso. Se fosse uma festinha de aniversário, poderia ser vista como uma iniciação. Mas não. Iniciação é também um rito de formação. Aquele ritual que o indivíduo passa não vai dizer só: agora terminou isso e começa aquilo. Esse ritual vai buscar transmitir uma série de ensinamentos, de aprendizados e experiências que servem para preparar a pessoa
para assumir novas responsabilidades, novos papéis, aonde? Dentro da comunidade onde ela está se iniciando. É por isso que esses rituais envolvem testes, envolvem provações, envolvem cerimônias e ensinamentos bem específicos. Eles são experiências não de caráter só intelectual, mas fundamentalmente emocional, que ajudam a moldar a identidade daquela pessoa e integrá-la de forma mais profunda naquela sociedade. Então, o que a gente pode entender como uma iniciação? Exemplos. Em muitas culturas indígenas, a iniciação marca a transição da adolescência para a idade adulta. Os jovens passam lá por rituais, como provas de coragem, danças sagradas, períodos de isolamento, para se tornarem membros plenos daquela comunidade. No protestantismo, o batismo é um rito de iniciação que vai simbolizar a saída da pessoa da vida mundana e a entrada na fé e na comunidade religiosa. E, claro, né? As sociedades ou grupos iniciáticos, eles têm rituais específicos para admitir novos membros e transmitir conhecimentos ocultos. E é o que interessa, óbvio, para quem está assistindo essa bodega. Mas calma. Vamos tentar entender um pouco melhor essa coisa de iniciação. E, para isso, eu vou invocar aqui o espírito de um sujeito chamado Joseph Campbell. E quem é o tio Joe? Ele foi um baita de um mitólogo e um tremendo estudioso de religiões comparadas. O que significa que ele dedicou boa parte da vida dele ao estudo dos mitos e dos rituais em diversos povos, em múltiplas culturas, buscando compreender o que existia lá no fundo deles. O que todos eles talvez tivessem em comum. E com isso ele pôde nos trazer uma visão bem interessante e profunda da importância das iniciações em várias dimensões, seja pessoal, seja social ou seja mesmo mitológica. E no nível pessoal, o tio Joseph nos conta que iniciação são os momentos que trazem uma transformação interior, já que elas marcam a transição entre dois momentos de vida importantes, tipo da infância para a idade adulta, colocando ali para o iniciado uma série de desafios simbólicos que vão refletir o quê? Vão refletir os desafios reais que ele vai ter que enfrentar nessa nova fase, ao mesmo tempo que ensinam formas pelas quais a pessoa pode passar por eles, por esses desafios, de uma forma mais fácil, ou pelo menos mais eficiente. Normalmente, esses ensinamentos vêm sob a forma de autoconhecimento. O iniciando recebe, então, uma série de ferramentas simbólicas para que ele conheça melhor a si mesmo, de uma forma mais profunda. Ele vai enfrentar seus medos, suas limitações, vai conhecer seus potenciais. Resultado: desenvolvimento pessoal. Um outro aspecto das iniciações é a integração do indivíduo dentro de uma comunidade. Passar por aquele ritual compartilhado, pelo qual já passaram também os membros mais antigos do grupo, quando os participantes seguem esse processo, eles se tornam membros plenos daquela sociedade. Isso vai gerar laços mais profundos e uma coesão maior em um grupo, alguma coisa melhor do que um simples "Aí, meu, tu tá dentro, hein?" Fora isso, os valores culturais, as tradições, os conhecimentos específicos daquele grupo são transmitidos, seja de forma sutil ou não, a quem passa pelo ritual. Literal ou metaforicamente, os mais velhos ensinam aos mais jovens os segredos da vida, a ética
e os mitos que sustentam a identidade daquela comunidade. Só que iniciações não são só uns rituais bacanudos, não são só um monte de esquisitice acontecendo ou uma aula diferentona. Rituais de iniciação são, principalmente, mergulhos profundos dentro do mito. O Campbell viu as iniciações como exemplos da jornada do herói, uma estrutura fundamental nos mitos e lendas humanos. Nessa estrutura, o herói, heroína, herói, seja lá o que for, sai do mundo comum, enfrenta desafios, recebe ajuda de mentores e retorna como uma pessoa transformada. Você vai encontrar essa estrutura em quase todas as culturas e mitologias do mundo, de um jeito ou de outro. Até no cinema atual você encontra isso. Mas qual é o mito que as iniciações transmitem? É o mito da própria vida. Elas incluem o simbolismo do nascimento, da vida, da morte e do renascimento. Por isso, são ritos de passagem. Não é que você vai virar outra coisa, é que você vai experienciar esses ciclos, aprender com eles e emergir da experiência como alguém novo. Da mesma forma que nas mitologias acontece com deuses, com deusas, com heróis, com heroínas, com a patota toda. E é por isso que muita gente compara os ritos iniciáticos com o chamado psicodrama. Tá, mas o que é que vem a ser um psicodrama? Psicodrama é uma técnica psicoterápica criada pelo romeno Jacob Levi Moreno. Que não sei se era tão moreno assim. Lá pelos anos 20, junto com outras parecidas, como o sociodrama e o axiodrama. No psicodrama, o paciente age como um protagonista de uma peça, literalmente uma peça num palco, etc., onde o diretor é o terapeuta e os outros personagens são representações dos seus problemas, né? Os problemas do paciente, os traumas dele, os medos e por aí vai. A ideia aqui é permitir ao paciente entrar em contato consigo mesmo e com as suas inter-relações através de ações dramáticas, com inversão de papéis, o uso de duplos e outras técnicas. E pode ser usado tanto para diagnóstico quanto para tratamento. Então, existe uma semelhança entre as iniciações e o psicodrama? Sim, existe. Uma vez que na iniciação a pessoa passa por uma série de representações onde outras pessoas representam aspectos simbólicos dela mesma. E através disso pode ter um olhar diferente sobre si mesmo e o mundo à sua volta. Mas dizer que a iniciação é um psicodrama é fazer um reducionismo. Enquanto o psicodrama é uma representação de aspectos pessoais do sujeito que está protagonizando, na iniciação ela é o protagonista não de aspectos de si, mas sim de símbolos muito mais profundos e universais, ou seja, de mitos. E aí a gente passa para o contexto místico da coisa. Tá, místico. E o que é uma coisa mística? A palavra místico vem do grego mio, que significa fechar os olhos. A palavra é essa que vai depois para miomai, que a gente pode entender como passar por alguma coisa de olhos fechados. Ou seja, passar por uma experiência sem buscar entendê-la pela razão. E vai entender com o quê? Com a orelha? Não, pomba. Vai entender através de outros processos, como a intuição ou a emoção. Ter uma visão mística do mundo é acreditar que tudo que existe possui algum tipo de ligação. Pode não ser algo direto, tá? Tipo A ligado a B. Mas pode ser indireto, como o A que se liga a D através de B e C. A liga para B, que liga para C, que liga para D, no final das contas. Então, ali A e D. E o que promove essa ligação de tudo com qualquer coisa
é uma forma de essência divina. E aí, claro, cada tradição mística vai interpretar essa essência divina e, portanto, essa ligação à sua própria maneira. O que o místico faz é tentar transcender a ilusão de separação entre as coisas para chegar nessa essência divina. E assim compreender em um nível além do racional a unidade com o divino, com outros seres humanos ou a natureza como um todo. Agora, soma tudo isso que eu disse até agora com a ideia de um processo não apenas social e simbólico, mas também sagrado. Misticamente falando, a iniciação é quando a pessoa é introduzida a uma série de conhecimentos e experiências de caráter espiritual que transcendem a compreensão racional e precisam ser recebidos não através de uma aula com alguém só falando daquilo, mas sim vividos, experienciados. Ou seja, não adianta você só ler sobre essas coisas, não adianta você só pegar um rito, ler aquele rito de iniciação e dizer, agora eu me iniciei. Se não passar por elas como uma experiência emocional, elas simplesmente não vão ter efeito algum em você. Vão ficar ali, presas no nível do seu racional, sem operar nas partes mais profundas da sua mente, que é onde faz efeito de verdade. É por isso que as iniciações de caráter místico geralmente utilizam processos mais internos, como meditações, yoga e outras práticas que buscam levar a estados alterados de consciência que são considerados superiores, ou seja, mais próximos à consciência divina, até atingir o que se chama de via unitiva, que é a conexão da alma humana com essa tal de consciência divina. Certo? Então, vamos passar para o outro lado da moeda esquizotérica, o contexto ocultista. Sim, porque são coisas um pouquinho diferentes. Ocultismo vem do latim occultus, que quer dizer, para surpresa de um total de 0 pessoas, escondido, oculto, secreto. Aliás, esotérico tem um significado semelhante, uma vez que são conhecimentos passados a poucas pessoas. Na Grécia era o termo utilizado para algo que só se ensinava a discípulos selecionados, especializados. Ou então são conhecimentos transmitidos através de símbolos que precisam de um conhecimento prévio, específico para serem compreendidos. Do contrário, babau. Tipo matemática. Você primeiro aprende aritmética, para depois aprender álgebra, para depois aprender cálculo. Se você não tem o conhecimento interior, o outro não vai fazer o menor sentido para você. Ou seja, o que o ocultista faz é lidar com uma série de conhecimentos que são restritos apenas a um determinado grupo de pessoas que vão recebendo este conhecimento aos poucos, através de instruções e experiências espirituais, de modo a poderem ir construindo dentro de si uma compreensão maior daquilo que está além do que pode ser entendido pelo simples raciocínio, além do que é visível ou mensurável. E é para esse lado que vão as iniciações ocultistas. Elas envolvem a revelação de verdades espirituais profundas, de sabedorias ancestrais codificadas e de conhecimentos simbólicos que vão sendo, pouco a pouco, revelados e ensinados durante os rituais iniciáticos. Rituais esses que são executados por mentores ou mestres, os famosos iniciadores, que já possuem esses conhecimentos e conduzem o iniciando através dos vários estágios de transformação e compreensão. Ou seja, as iniciações dentro do ocultismo são jornadas de transcendência, nas quais os iniciados deixam para trás suas antigas identidades e emergem transformados, com uma compreensão mais profunda de si e do mundo. Como as tradições ocultistas, principalmente as modernas, costumam entender que
todas as religiões e filosofias espirituais têm uma origem, ou pelo menos uma base comum, essas transformações pelas quais vai passando o iniciado e a sabedoria que ele vai recebendo e construindo e conquistando a cada passo, tem o poder de levá-lo cada vez mais próximo do que seria a verdade universal. Agora, dita essa pataquada toda, vamos ver mais uns detalhes. Primeiro, por que diabos esses ritos iniciáticos, principalmente no contexto místico ou ocultista, costumam ser mantidos em segredo, inclusive através de juramentos? Muita gente acha que o conhecimento desses ritos ou traria algum tipo de poder sobre o grupo que o pratica, ou mesmo sobre as pessoas que fizeram aquela iniciação. Ou então é porque se o conhecimento do ritual vier a público, a força mágica, mística, ou sei lá o que ele possui, é perdida. E isso destruiria o grupo que o pratica. Tudo isso é uma grossa besteira. O verdadeiro motivo é bem mais simples. A turma esquizotérica parece que odeia qualquer coisa que seja simples. Acontece que, como eu já disse, ritos iniciáticos não são experiências intelectuais, racionais, são vivências emocionais. Quando você lê um rito iniciático, ou ciente de spoilers sobre ele, antes de passar pelo rito, o que vai acontecer é que você vai racionalizar tudo que você vai ver ali. Você vai estar prejudicando a sua experiência emocional, mas só a sua. Não vai acabar com o rito, não vai acabar com o grupo, nem nenhuma besteira dessas. Se você só está interessado em um estudo antropológico e não pretende nunca passar por aquela iniciação, não vai te fazer a menor diferença, nem para você, nem para ninguém, magicamente falando. Segundo, quem é um iniciador? Ou seja, quem pode pegar um Zé Mané qualquer e, abracadabra, transformá-lo em um iniciado? Bom, para ser um iniciador, são necessárias 3 coisas. A primeira é poder. Porque uma iniciação é também a inserção de alguém dentro de uma tradição, a entrada dentro de um fluxo espiritual que veio de algum canto, não saiu do sovaco do cara que está ali na sua frente. Um iniciador, então, é alguém que normalmente, através de uma ritualística própria, muitas vezes uma iniciação em si, ele recebeu o poder de transmitir esse fluxo espiritual a outras pessoas. Sem esse poder, é puro teatro. A segunda condição é conhecimento. Bom, se parte da iniciação é justamente ensinar a alguém como encerrar uma parte da sua vida e lidar com a próxima parte, a pessoa que está ali como iniciador precisa conhecer profundamente os símbolos e mitos que estão sendo trabalhados durante o ritual. Ele precisa ter passado pelo rito e compreendido naquele nível não intelectual onde as iniciações operam. E, óbvio, precisa saber muito bem conduzir o ritual. E, finalmente, um iniciador também precisa ter autoridade para iniciar. Não é só acordar um dia de manhã e dizer, legal, agora eu sou iniciador, pronto. É preciso que ele tenha algum tipo de autorização vindo de uma potência maior do que ele, seja um líder espiritual como um pajé ou alguma coisa organizacional, como a secretaria de um grupo iniciático. Não importa. Alguma autoridade precisa ter sido concedida a alguém por alguém que tenha, por sua vez, autoridade para isso. Senão, vira bagunça. Certo. E como eu já fiquei um monte de tempo falando sobre as maravilhas da iniciação, é hora da bomba. Porque quem já conhece esse canal sabe que um pouco de realidade na cara nunca é demais. E a primeira bomba é que não, você não vai sair
transformado da sua iniciação. Eu sei que eu falei isso antes, mas não é assim que acontece na prática. Porque, como o próprio nome diz, aquilo é o início de alguma coisa. Nenhum iniciador vai virar uma chavinha dentro de você, dizer meia dúzia de palavras e pronto, você está transformado. O que o ritual faz é te apresentar os símbolos e caminhos que estão agora abertos à sua frente. Se você quer que isso realmente signifique alguma transformação na sua vida, é você que vai ter que mexer a sua bunda e usar as ferramentas que te foram dadas. Se você não fizer nada, nada vai acontecer. Simples assim. E aí você tem um monte de gente que fica por aí choramingando. Eu me iniciei em XYZ e não aconteceu nada. É claro que não, ô Paruara. Vem cá, você fez a sua parte para que acontecesse? Não. Então não me venha chorar pitangas. Outra coisa. A turma também adora achar que ser um iniciado, que tem um monte de grau, coisa e tal, vai te transformar em algum tipo de super-humano, infalível, imediatamente cheio de sabedoria e desconectado dos males e da humanidade. Não vai. Nem a pau. Ser iniciado, iniciada ou iniciade, antes, não vai mudar o fato de que você é um ser humano como qualquer outro. Você vai continuar fazendo besteira, você vai continuar errando pelo caminho, você vai quebrar a cara, você vai passar e fazer pelas mesmas coisas que todo mundo passa o tempo todo. Não acha que vai ser outra coisa, não. Ser iniciado não te faz melhor do que ninguém. Não importa onde você foi iniciado, não importa quantas vezes você foi iniciado, não importa. Aliás, a depender do teu ego, pode até te fazer pior do que a média. A diferença é que quem passa por uma iniciação e leva a coisa a sério, e estuda e pratica e compreende e usa o que aprendeu lá, tem a chance de encarar a vida em geral e seus próprios atos em particular de uma outra forma. E, quem sabe, talvez, pode ser que aprenda com as besteiras que faz, ao invés de simplesmente passar pela vida sem consciência do que está acontecendo. Bom, aqui no comentário fixado tem um monte de referências para vocês se aprofundarem mais no que se falou aqui. Vamos ler, Paruadas, vamos ler. Porque por hoje é só.